Glória a Deus. O Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, tenha vida e vida eterna. Hoje nós vivemos em grandes conflitos. Há muitas adversidades por causa das más conversações e das interpretações humanas que fogem dos padrões da verdade revelada na palavra de Deus. Só existe uma forma de termos o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Somente por meio do autor, da presença do próprio Deus, atuando no momento em que nós estamos envolvidos com a sua palavra, para que possamos ser convencidos e conhecer a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Certa vez Jesus Cristo estava orando. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. E no meio da oração Jesus diz: Pai, falando com Deus Pai, santifica-os na verdade, direcionando um pedido para que o Pai, nosso Deus celestial, Criador dos céus e da terra, pudesse nos direcionar à verdade e nos separar, santificar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não existe outra palavra que venha nos trazer a verdade senão a palavra de Deus, já escrita e registrada. Mas a Bíblia também nos adverte em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que a letra, ela mata, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é quem nos vivifica. Então devemos andar na direção do Espírito de Deus para a glória do nome de Jesus Cristo. Porque por meio de Jesus Cristo é que nós podemos chegar a Deus. E somente o Espírito de Deus pode nos convencer da pessoa de Jesus Cristo. De fato, que o Antigo Testamento anunciou a vinda do Filho de Deus, da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Antigamente o diabo estava presente até na criação. Quando Deus olhou lá de cima e viu sobre a face do abismo só trevas. E ele disse: no meio das trevas, haja luz. E houve luz. Então, somente esse Espírito Santo de Deus, que gerou na Virgem Maria o seu Filho amado, chamado Jesus Cristo, é Emmanuel, Deus conosco, profetizado pelo profeta Isaías, que a Virgem iria dar à luz a um filho, que seria Emmanuel, que significava Deus conosco. E quando Maria estava despojada com José, comprometida com José, José até tentou deixar Maria quando soube que ela estava grávida, até que o Senhor falou com ele em sonho e disse para ele aceitar o plano de Deus para a salvação da humanidade. E ele aceitou. E esse Jesus Cristo nasceu, teve no dia do seu nascimento as honrarias de príncipe, de rei, ganhou os seus presentes e ali simbolizava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que estava chegando na terra. E glória a Deus por os seus feitos e efeitos e ter cumprido na vida de Jesus Cristo esses ensinamentos. E hoje nós podemos ter base nas revelações contidas nas Escrituras Sagradas.
embora muitas pessoas procuram distorcer, dar suas interpretações, somente o Espírito Santo de Deus pode nos convencer da justiça de Deus, que é justamente ter entregue seu Filho na cruz do Calvário como um cordeiro mudo para representar o sangue derramado pelos pecados de toda a raça humana, de toda a humanidade. Antes, Deus destruiu a terra pelo dilúvio, deixando escapar Noé e toda a sua família, para dar continuidade à geração que existe hoje, que vem da linhagem de Noé, que veio da linhagem de Adão e Eva, dos antepassados. E Deus, através do concerto que fez com Noé, nos trouxe até aqui. Então, diante da palavra de Deus, nós podemos ter clareza daquilo que nós precisamos firmar nossos passos. Não é Pedro, não é Maria, não é José, não é Paulo, não é João, não é Marcos. Nenhum outro nome há salvação. Somente o nome de Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Somente o nome de Jesus Cristo pode trazer a nossa libertação, a nossa cura, o seu poder. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Jesus determinou isso para aqueles que creem em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. Hoje nós vivemos pela graça do Espírito Santo de Deus. Não dependemos mais que ninguém nos ensine, porque o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, nos convencerá do plano de Deus através de Jesus Cristo e da salvação para que nós possamos alcançar a vida eterna e voltar a ter intimidade com Deus Pai. A letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. E muitas pessoas têm se apegado tanto à letra, estudam teologia, leem muitos livros, mas não atentam que o principal livro dos livros, que os demais livros são inspirados por meio da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que traz revelações, registros do que aconteceu no passado, do que acontece no presente e aponta para o nosso futuro. Então, o Evangelho de Cristo Jesus não foi idealizado por Deus para que haja conflito entre os homens, entre os seres humanos. Que haja conflito entre si mesmo. Que você possa modificar a sua natureza pecaminosa, recebendo um novo coração, gerado pelo Espírito Santo de Deus, e que neste coração, em meio a tantas guerras, a tantos conflitos que existem no mundo, nós possamos ter a paz, a verdadeira paz, que Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Essa paz que o mundo se habitua a se confortar, que é, por exemplo, as riquezas, os prazeres que traz por algum instante nas vidas, momentos agradáveis, momentos de sossego, principalmente se você tem dinheiro, você vive na forma natural como se fosse uma pessoa bem. Mas o teu coração, o que tens preparado, para quem será? A Bíblia fala de um homem muito rico que tinha abundantemente em seus celeiros e resolveu pensar: vou derrubar esse celeiro, fazer outros maiores para colocar ali em depósito os meus bens. E diz a palavra que soou dentro dele uma voz bradou dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim é também as pessoas que procuram juntar tesouros nesta vida, neste mundo, e se esquecem da maior riqueza, que é ter intimidade com Deus. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus Cristo.
que você possa, através da palavra de Deus, viver de fato o que está revelado, para que você e eu possamos ter a segurança, a convicção daquilo que Deus fez através de Jesus Cristo. Costumamos ouvir alguém dizer: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas quando falamos a porta que Deus abre e ninguém pode fechar, na interpretação humana, na natureza do ser humano, entendemos que é uma porta de emprego, uma porta de finanças, uma porta sentimental, vários tipos de porta. Porém, ao interpretar na natureza humana, nós fugimos da verdade, da revelação de Deus. Quando Deus diz que Ele é a porta, que Ele abre a porta e ninguém pode fechar essa porta, está falando de si mesmo. Jesus Cristo revelou: eu sou a porta. Quem vem por outros meios, por outros métodos, são ladrões e salteadores. Então não existe nada oculto que Deus já não tenha nos revelado através das Escrituras Sagradas, para que a gente possa entender e ter essa intimidade com Deus. Antigamente, como eu estava falando, o inimigo ele era oculto, fazia as coisas como fez na vida de Jó. Tirou a saúde, tirou todos os bens, matou seus filhos, mas não lhe tirou a vida. Porque Deus havia autorizado dele tocar nos bens, na saúde de Jó, só não havia autorizado tocar em sua vida. E por causa disso, Jó, no final da sua trajetória, em vida neste mundo, nessa vida peregrina e passageira, ele diz que antes ouvia falar, agora conhecia Deus intimamente. E muitas vezes a diversidade de nossas vidas é justamente para que nós possamos não só apenas ouvir falar, mas conhecer intimamente. Deus tem prazer em se apresentar para os seus escolhidos, para o seu povo. Então, diante da palavra de Deus, nós podemos ter o conhecimento da verdade. Muitas pessoas interpretam a Bíblia na sua forma natural de ler, compreender e esquece que sem a presença do autor, do Espírito Santo, jamais poderemos ter os verdadeiros resultados e sucesso para vivermos em paz com Deus. Que Deus continue iluminando nossos passos, iluminando nossas vidas, que nós possamos nos esforçar, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus e encontramos o reino de Deus, que é a presença do Espírito Santo, atuante em nossas vidas, o que mais nos interessa? Já temos o próprio Deus atuando em nosso ser. Nós somos templo do Espírito de Deus que habita em nós e que nós precisamos ter o cuidado de não entristecer o Espírito Santo. Antes, causar prazer no Senhor, lendo, meditando na sua palavra, noite e dia, sem cessar. Esta é a vontade do Pai para com os filhos. Que os filhos tenham o conhecimento, que os filhos tenham a liberdade de obedecer aos ensinamentos do Pai. Então, diante desta mensagem, queremos dizer para você que só existe um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador chama-se Jesus Cristo. Que somente através do Espírito Santo de Deus nós podemos saber de fato quem é Jesus Cristo. Porque Jesus diz: quando ele vier, o Consolador, que eu vos enviarei da parte de meu Pai, ele vos ensinará todas as coisas. João capítulo 15, 16,
revela acerca do Consolador, do Espírito Santo. João Batista batizou muitas pessoas no Rio Jordão, inclusive Jesus Cristo. E ele dizia: aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar a sandália dos vossos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E assim sucedeu que no dia que Jesus foi batizado por João Batista, para se cumprir o que estava escrito, porque as Escrituras é o cumprimento de Deus em nossas vidas, Jesus veio cumprir tudo quanto estava escrito, e quando ele estava cumprido ali, desceu sobre ele, repousou sobre ele, na forma de uma pomba, o Espírito Santo, como sinal da necessidade que precisamos ter, a presença do Espírito Santo, mesmo batizado nas águas. É o batismo realizado por Jesus Cristo. Quando ele vier, ele vos conduzirá em toda a verdade. Ele vos guiará. Ele testificará. Ele fará você crer e dar honra ao plano de Deus através de Jesus Cristo. As pessoas se preocupam muito com as coisas supérfluas dessa vida, as coisas passageiras. Se esquece do principal, que é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E tudo isso por meio de Jesus Cristo, que provou tão grande amor, quando ali na cruz do Calvário, os homens pregaram ele, lançaram uma lança furando a sua costela, e mesmo assim ele disse: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Presença do Espírito Santo, revelando o poder de Deus sobre o verdadeiro amor. O amor tudo suporta. Jesus suportou tudo por mim e por você. Não foi em vão. Então não adianta dizer que se aproxima de Deus, que Deus é o Senhor da tua vida, que Deus, ele é o único, e na verdade não saber de fato o que está falando, o que está proferindo. Ouvimos aí no passado homens misturar a palavra de Deus até mesmo em momentos de política. Conhecereis a verdade vos libertará. Bonito falar. E a essência do viver. Essa verdade. Qual é essa verdade? A verdade vem por ouvir a palavra de Deus que libera em nosso ser a fé. A fé que remove montanhas. Jesus disse: se tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda, o menor grão que existe na face da terra é um grão de mostarda. Se vós tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, se, quer dizer que ainda não tem, há uma preposição. Se tiveres fé. A fé vem por ouvir a palavra. Então, quando Deus libera a palavra dele em nossa mente, que é o nosso coração, você pode lançar a semente, porque foi liberada a palavra de Deus. Nem que seja apenas um vai, eu serei contigo. Não temas. Se Deus falar, isto é a fé. E se nós temos a fé, nós podemos profetizar sobre a palavra de Deus e exercer a fé que vem por ouvir esta palavra, que Deus fala em nossos corações, que não está limitado somente ao que está revelado e escrito. Tem muitas coisas que veio por meio das Escrituras para o conhecimento, mas a intimidade com Deus vem por meio do seu Espírito Santo. Ele testifica Jesus. Ele nos convence acerca da salvação que veio por meio de Jesus Cristo. Ele que nos eleva a Deus, ao trono da glória de Deus. Ninguém pode chegar a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. E ninguém pode chegar a Jesus Cristo se não for por meio do Espírito Santo. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que é que nos convence, que é a porta da graça, hoje aberta, para nós termos comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade,
que nos apresenta a vida. Ó Espírito Santo, só tu pode nos convencer da verdade sobre tudo quanto está escrito referente à boa, perfeita vontade de Deus, que é agradável para Ele mesmo. Que tu possa, Espírito Santo, nos convencer e, através de Jesus Cristo, nos conduzir para Deus. Ó Espírito Santo, que as pessoas que estão ouvindo esta palavra possam entender que por meio de Jesus Cristo há libertação. Por meio de Jesus Cristo há curas. Por meio de Jesus Cristo não há confusão, mas sim harmonia e paz. É no nome de Jesus Cristo, na direção do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, que assim oramos e agradecemos. E você que crê, diz amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pelo mover do Espírito Santo, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador do mundo, e assim reinar na esperança de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna. Nosso único propósito e objetivo é pregar o Evangelho. De graça recebemos, de graça nós transferimos, de graça nós damos, porque a honra e a glória pertence a Jesus Cristo, para todo sempre. Obrigado, Espírito Santo. Fica conosco, nos conduz na perfeita harmonia com Deus, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.